Você sabia que o jejum é uma prática profundamente poderosa na Bíblia? É isso aí, não se trata apenas de deixar de comer, mas uma maneira de nos aproximarmos de Deus, fortalecermos a nossa fé e buscar transformação em momentos cruciais da nossa vida. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o jejum, como ele pode transformar a nossa caminhada espiritual e porque ele é muito mais do que uma simples abstinência de comida. Se você está em busca de respostas sobre como viver uma vida mais profunda com Deus, esse vídeo é para você. Eu sou Elaine Teodoro, sou mãe, sou esposa, sou professora e aqui no YouTube eu compartilho mais sobre a Palavra de Deus e sobre vida cristã também. Se você ainda não conhece o canal, eu já te convido para se inscrever e ser abençoada por todo o conteúdo que eu compartilho aqui. Deixa também o seu like, porque dessa forma você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Comenta aqui também o que você tem achado dos vídeos do canal, porque eu vou adorar saber. Bom, o jejum é uma disciplina espiritual que ainda gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas. E talvez por ter muitas dúvidas você pode não ter começado ainda, ou nunca ter feito um jejum, ou ter feito o jejum, mas não sabe se está fazendo da melhor forma, quanto tempo deve fazer, qual tipo de alimento deve se abster, ou se deve se abster de todos os tipos de alimento durante um período de tempo. Então aqui nesse vídeo eu vou explicar de uma forma mais simplificada possível para que você entenda e coloque em prática essa disciplina que é tão importante na vida de todo cristão. Eu acredito de verdade que Deus tem despertado os cristãos para buscar uma vida mais profunda com Ele, através do jejum. É importante nós destacarmos aqui que o jejum que nós vamos tratar nesse vídeo é o jejum espiritual ou o jejum bíblico. Não se trata de um jejum com fins de dieta, de perder peso, de se restringir de algum tipo de alimento para ter uma finalidade aí de estética, mas sim um jejum espiritual. O jejum espiritual ele tem como finalidade nós conhecermos mais a Deus, nos aproximarmos mais dele. É uma guerra entre o espírito e a carne, onde nós estamos buscando fortalecer o nosso espírito. É importante ressaltar também que enquanto nós estamos jejuando, se abster de comer simplesmente por um período de tempo sem a motivação correta, não é jejum, é dieta. Então nós precisamos ter de forma muito clara qual é a finalidade do jejum e qual a sua motivação correta. Até porque, enquanto nós estamos fazendo um jejum espiritual, aquele período que nós iríamos estar nos alimentando, nós buscamos a presença de Deus. Muitas das vezes você pode passar horas sem se alimentar de alimentos, mas você usa de outras coisas que distraem, que tiram o seu foco espiritual. Isso faz com que você não esteja se edificando espiritualmente, faz com que você simplesmente esteja passando fome. Então é muito necessário você entender que jejuar é muito mais do que você ficar sem se alimentar. É muito importante nós destacarmos também que o jejum não se trata de uma moeda de troca, onde você faz o jejum querendo algo material de Deus, alguma bênção aí que você esteja desejando. O intuito do jejum é totalmente espiritual. Nós fazemos o jejum para estarmos mais próximos de Deus, para ter uma vida espiritual mais edificada. Lembra que eu falei? O jejum é uma guerra entre a carne e o espírito e ganha quem está mais fortificado. Se você fortalece mais a sua carne com as coisas que são deste mundo, então a carne vai predominar sobre o espírito. Enquanto a carne, que é terrena, deseja as coisas que são deste mundo, o nosso espírito é eterno e deve desejar mais as coisas espirituais. E uma das formas de você fortalecer o seu espírito é através do jejum. Então, a motivação do jejum não deve ser por bênçãos próprias, motivações próprias, bênçãos materiais, aquilo que você deseja, que você anseia. Mas a motivação real do jejum é conhecermos mais a Deus e nos aproximarmos dele. Lembre-se que o jejum não é para mudar a Deus, e sim para mudar a nós. O jejum não é para que a nossa vontade seja feita no céu, e sim para que a vontade que há no céu seja feita na terra. Você pode até alcançar bênçãos, mas isso é consequência de uma vida que está entregue à vontade do Senhor, e não o alvo do seu jejum. Bom, geralmente uma outra dúvida também que a maioria das pessoas tem a respeito de jejum é sobre o tipo de jejum e quanto tempo se deve jejuar. Eu quero falar aqui com vocês sobre o jejum total, o jejum parcial e o jejum normal.
O jejum total é aquele onde a pessoa se abstém de todo tipo de alimento e líquidos, inclusive água. Nós podemos ver um exemplo desse jejum no livro de Esté, onde eles passam 3 dias sem comer e sem beber nada. Nesse jejum total, a ideia é você não se alimentar e não ingerir nenhum tipo de líquido também. Você pode fazer esse jejum por 5 horas, 8 ou o dia inteiro, caso você tenha capacidade física para isso. Vale destacar também que não dá para você começar de cara a fazer um jejum total se você não tinha feito nenhum tipo de jejum antes. Então a ideia é você preparar o seu corpo. Caso você nunca tenha feito um jejum, o ideal é você começar aí por umas 5 horas, umas 8 horas, até você conseguir fazer um jejum aí durante um período maior. É muito importante você ter consciência dos limites do seu corpo. Então o ideal é você começar devagar até você conseguir ficar um período maior sem comer e sem beber. Esse para o jejum total. Nós temos também o jejum normal, que é aquele que você se abstém de alimento, mas você continua ingerindo líquidos como água. Caso você tenha uma dificuldade maior aí de fazer um jejum total, essa é uma ótima forma de você começar a fazer jejum. Nós temos também o jejum parcial e eu acredito que esse seja o mais polêmico, porque muitas pessoas não concordam com esse tipo de jejum e mais, acreditam que não se trata de um tipo de jejum e até mesmo não tem finalidade alguma. No jejum parcial, você se abstém de alguns alimentos e é permitido ingerir líquidos além de água. Mas apesar de muitas pessoas não concordarem com esse tipo de jejum, nós podemos ver o exemplo dele na Bíblia, no livro de Daniel, onde ele se absteve ali de comer alguns alimentos. Inclusive, nós vemos muitas pessoas fazendo esse tipo de jejum, que pode ser chamado de jejum de Daniel ou jejum de 21 dias também. E para ficar ainda mais claro sobre esse jejum, veja o que diz comigo no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Nós podemos ver nesse texto, então, um grande exemplo sobre o jejum parcial, onde ele diz que ele não se alimentou de coisas saborosas. É claro que no jejum parcial você não vai tirar aquilo que não te faz falta, você vai tirar aquilo justamente que faz falta para você. E por se tratar de um jejum parcial, você pode fazer ele aí por 1 semana, 2 semanas, o tempo aí que Deus colocar no seu coração. E sim, esse jejum é super válido. Um outro ponto que nós devemos levar em consideração a respeito do jejum é a questão das redes sociais. Muitas das vezes nós estamos ali fazendo um jejum e durante o período que nós estamos jejuando, que deveríamos estar nos consagrando a Deus e buscando mais a sua presença, nós estamos gastando tempo em redes sociais. E pasmem, esse erro pode ser muito mais comum do que você pode imaginar. Talvez ali durante o seu jejum, por um descuido, você acaba mexendo em redes sociais. Isso vai fazer com que você se distraia e perca o seu foco de buscar a presença de Deus. O intuito do jejum, como eu disse aqui, ele é totalmente espiritual. Quando você foca em outras coisas que não são coisas espirituais, como orar, buscar a presença de Deus, ler a palavra do Senhor, se edificar nele, buscar a presença dele naquele dia, durante aquele período, você vai tirar completamente o seu foco e isso vai causar distrações na sua vida, fazendo até mesmo com que o seu jejum seja completamente perdido. Então não tenha medo de jejuar. Não barganhe no seu jejum, não faça jejum com finalidades próprias, não trate o jejum como uma dieta e não faça isso também para admiração pública, mas para tocar o coração do Senhor e ficar mais próximo dele. E se esse conteúdo te ajudou, você sabe, curte, compartilha, comenta, se inscreve, deixa aqui nos comentários o que você tem achado, porque de fato, dessa forma, você me ajuda, mostrando para o YouTube que esse conteúdo é bom e ele vai entregar para mais pessoas, além de você me motivar a continuar trazendo cada vez mais conteúdos sobre a palavra de Deus aqui para o canal. Que Deus abençoe infinitamente mais a sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo.